Agora tá, agora vai. Sim, agora está gravando, né? Então pronto, estão gravando. Muito bem, então, muito boa tarde ou boa noite, né? Está aí numa transição, mas acho que é mais boa tarde, né? A todas e a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião ordinária do IDDT e desta vez com uma participação especial da professora Isabelle Rocha. A professora Isabelle, ela é mestra em Direito pela PUC Minas, professora também de Direito Tributário da mesma universidade. E antes de mais nada, antes de passar a palavra para a professora Isabelle, eu queria dizer o seguinte, dar aqui o meu testemunho. Eu estive com a Isabelle umas duas vezes, eu acho. Uma em São Paulo, no Coniteg, e ela deu a palestra dela lá, e eu fiquei encantado com a palestra da Isabelle, né? E depois, acho que neste ano, tive outra oportunidade de aprender com a Isabelle, que foi no Congresso de Tiradentes, né? Congresso de Direito Tributário em Tiradentes, Minas Gerais, e fiquei novamente muito bem impressionado com a Isabelle. Isabelle, ela trata de um tema que para nós aqui é interessantíssimo, um tema muito caro, que é da tributação em gênero, e ela trata desse assunto com a devida profundidade, traz estatísticas, números, uma série de coisas interessantes, mas sempre com muita leveza, com muita simpatia, né? Sempre com um sorriso nos lábios, e isso faz com que a gente perceba que a Isabelle tem um talento muito especial para a comunicação. É uma pessoa talhada, né? Para a comunicação e para a pesquisa. Então, meus parabéns por essa sua habilidade também e estamos todos aqui bastante interessados em ouvir, com muito entusiasmo, a sua palestra. Então, Isabelle, é com muita satisfação que eu passo a palavra para você, para que você então possa fazer a sua exposição, e desde já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de participar do IDDT. Muito obrigada, professor. Nossa Senhora, tô até meio, né, assim, caindo da cadeira com essa apresentação tão generosa, porque não, para mim é uma honra. Eu sou sua fã. Eu já conheci o seu trabalho antes do Coniteg ano passado. É, né, já li artigos seus, já li trabalhos seus. Você sabe que aquela vez que a gente se conheceu, teve a oportunidade de conversar mais lá no Congresso de Tiradentes. Eu brinco assim, né, gente? Eu não sei fingir costume, não. Eu falei, gente, eu tô conseguindo, eu tô conversando com o Cleúcio. É simplesmente uma coisa. Eu te citei na minha dissertação de mestrado, inclusive, Obrigado. né? Então, para mim é uma honra tremenda. Eu aqui me sinto muito honrada de receber essa apresentação tão generosa e esse convite, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou, professor, porque, primeiro, parabéns mesmo pelo grupo. É muito interessante essa iniciativa. Poxa vida, um grupo que está há 4 anos tratando sobre diversidade de raça, gênero na nossa realidade é realmente algo que deu muito certo e que merece ser conhecido, né? Eu, a partir de agora que eu conheço, vou divulgar os 4 cantos, porque esse trabalho precisa ser conhecido, né? De fato, que a gente tem, ainda mais no direito tributário, né? Existe uma resistência muito grande a temas como esse nosso, e ao mesmo tempo que tem essa resistência, ou talvez em função dessa resistência, os poucos focos de estudo que existem acabam ficando meio isolados, né? Eu digo isso porque até hoje tem gente que não sabe do meu trabalho, que não conhece a minha pesquisa. Por mais que tenha hoje, né, a professora Tatiane Psitelli, que é uma porta-voz desse tema no Brasil inteiro, ainda assim muita gente não conhece o trabalho de pesquisa sério, né? E assim como o seu grupo também. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente valorizar, parabenizar e divulgar, né? E, bom, eu vou então começar. Sabe com o que que eu vou começar? Eu vou começar falando para vocês do Coniteg. Ah, eu não tô com Você vai expor, né? autorização para Uhum. para Tá. poder compartilhar a tela. Só um instantinho.
Vê se apareceu aí. Agora apareceu. Beleza. Ótimo. É, eu vou falar do Coniteg, gente, antes mesmo até de eu explicar a pesquisa, porque já vai começando a fazer algum sentido, e como ele está próximo de acontecer, é algo que pode ser interessante da gente falar. Nós estamos indo agora para o terceiro Congresso Internacional de Tributação e Gênero, tá? O primeiro aconteceu em 2022, em Natal, organizado pela professora Caroline Marinho, Ana Priscila, Mariana de Siqueira. É, o segundo aconteceu no ano passado, em São Paulo, organizado pela professora Tatiane Psitelli, pela FGV, que o professor Cleuso foi lá palestrar, inclusive. E esse ano a organização está sendo feita na UFPA, vai ser lá em Belém do Pará, organizado pela professora Lise Tupiaçu, que é professora lá da Universidade Federal do Pará. Esse ano, infelizmente, o professor Clécio não está. A gente tem tentado, eu participo, né, da organização, explico para vocês que eu faço parte do grupo de estudos de tributação e gênero da FGV, que nasceu em 2020. Também, né, 4 anos. É, e aí, o congresso, ele foi uma iniciativa da professora Carol Marinho, e a cada ano ele está sendo organizado por um núcleo de participantes. E aí, esse ano a organização está sendo pela professora Lise Tupiaçu, coordenado por ela, né? Óbvio que não sozinha. E aí, esse ano a gente acabou tendo alguns percalços de organização, porque enfim, a professora Alice teve vários compromissos. Ela acabou de voltar da Rússia, para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos. Graças a Deus vai dar certo. A gente teve uma confirmação recente de que vai dar para transmitir o congresso online. Então, eu vou te mandar, professor, o link, né, do congresso. A Luiane, que está aqui, vai lançar o livro dela lá. A Viviane, que está aí, vai participar esse ano. É só acessar o link, tem como fazer a inscrição e vai ter como acompanhar online, tá? Nós vamos conseguir fazer a transmissão. Tem já a programação. Olha, vai ter um workshop de reforma tributária muito legal na parte da manhã do primeiro dia, com um viés bem prático, sabe? E aí depois vocês acessem, tem toda a programação já disponível aqui. A gente vai falar de tributação, gênero e raça nesse congresso, nesse ano, mais focado nos itens de ODS, né, da ONU, tá bom? Então fica aí o convite, participem, façam as inscrições de vocês, vale muito a pena acompanhar. Inclusive, vou mandar também, não sei se o professor Clécio tem, mas eu envio, o link para vocês assistirem as palestras do ano passado, para vocês terem uma noção de como que foi, de como que é um negócio assim incrível, realmente é bem legal assim. Bom, dito isso, eu vou compartilhar com vocês aqui. Quanto tempo eu tenho mesmo para falar, professor? Olha, Isabela, em torno de 1 hora, Tá, acho que aí depois a gente abre alguns minutos para os debates. Pode ser? tá, claro, pode. Então tá bom. Então vou voltar a compartilhar aqui. Não sei porque que eu descompartilhei, mas enfim, eu vou trazer para vocês uma apresentação. Vou focar a minha fala no imposto de renda. E vocês vão entender, né? A minha pesquisa, ela é específica do imposto de renda. Não é só no imposto de renda que a gente enxerga a tributação, a desigualdade de gênero e de raça, né? Mas o imposto de renda é o meu foco principal. É só porque, como aqui a gente tem um tempo maior, eu consigo dar uma aprofundada na discussão da renda, mas eu vou trazer aspectos mais gerais para explicar para vocês o que é, da onde vem essa pesquisa, né? Primeira coisa que é importante, aqui nesse grupo eu acho que quase que não precisa falar, mas, enfim, é só importante a gente lembrar que eu estou falando de tributação e gênero, eu trago algumas reflexões sobre raça também, e isso não é um assunto só para mulheres, né? Não é um assunto só feminino, não é só um assunto para pessoas negras, indígenas ou de minorias. É um assunto para todo mundo, que interessa toda a sociedade, né? Por quê? Porque não existe desenvolvimento sustentável em um ambiente com altos níveis de desigualdade. A gente tem pesquisas, principalmente da ONU e da Oxfam, que nos comprovam
Isso que eu acabei de falar. Não é possível haver um desenvolvimento sustentável é, com grandes níveis de desigualdade. Ou seja, é algo que interessa ao capitalismo, inclusive. Eu gosto de trazer essa argumentação porque, infelizmente, muita gente enxerga essa. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, um minutinho só, peraí. Eu moro perto de uma escola, e aí, 5h20 é a hora dos alunos irem embora, a professora fica gritando no microfone, sabe? Escolado Geraldo! Vitória Gabriela! Chama os meninos. Ei, eu vou colocar o fone para ver se melhora aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Ok. É, Bom, primeiro a gente vai falar, entrar um pouco, né, na questão do trabalho não remunerado de mulheres. Eu não sei se vocês conhecem esse dado, tá? Mas existe um estudo da Oxfam que nos diz que se todo o trabalho não remunerado que é realizado por mulheres no mundo fosse monetizado, né, fosse exercido por uma única empresa, ela teria o faturamento anual de 10 trilhões de dólares, 43 vezes mais o faturamento da Apple. Né? Isso é um dado um pouco impactante, porque nós estamos falando de um tipo de trabalho que é estruturante para a sociedade, para a economia, e que não é valorado e nem valorizado. Porque não se trata aqui simplesmente de não haver remuneração por esse trabalho. E, portanto, não haver geração de renda, movimentação financeira da economia, mas também em termos de valorização enquanto capital humano que o trabalho não remunerado das mulheres representa, né? E ainda que elas exerçam trabalho remunerado, a gente tem a famosa diferença salarial. Em março desse ano, quando a gente teve a primeira entrega do relatório que veio da Lei de Desigualdade Salarial, né, do Brasil, uma lei trabalhista, a gente verificou. Isabelle, desculpa te Oi. interromper, Isabelle, só um instantinho, Ah, desculpa te interromper, mas ah, depois que você colocou o fone, está com um ruído ficou estranho, está ruim. robótica a Tá, sua voz. Será que não é então tá. melhor Tirar. ficar sem o fone? Estava melhor antes. Pronto. Mas vocês Agora estão sim. escutando a professora gritando aí? Não, né? Não, Então, não, então não, tá. não. Então só eu que vou ter que fazer o meu trabalho aqui de É, concentração para poder ah, tirar. Bom, eu sei que isso aqui é uma informação é, quase que intuitivamente conhecida e reconhecida. Mas, como o professor Cleus falou, eu preciso trazer dados, né? É importante que a gente saiba que quando a gente fala que tem desigualdade salarial entre homens e mulheres, não é um simples achismo. Né? Aqui eu trouxe dados específicos desse primeiro relatório decorrente da obrigatoriedade de declaração que as empresas passaram a ter no início do ano sobre igualdade salarial de gênero dentro das suas ocupações. É interessante, né? Porque hoje em dia as empresas, a maioria das empresas adoram falar que dentro dos seus quadros não existe desigualdade, todo mundo tem o mesmo salário, ESG, faz propaganda, mas na hora de apresentar, né, para um órgão oficial os dados reais disso, a quantidade de ações judiciais que foi ajuizada para que essas empresas obtivessem liminares para não apresentar essas informações foi enorme. Né? No início do ano, a gente teve notícia de várias liminares, inclusive deferidas, com base, por exemplo, em concorrência, em transparência, né? Então, isso é um sinal bastante sintomático mesmo do quanto falar de igualdade de gênero ainda é algo muito superficial e muito para fazer propaganda, né? Para parecer legal. Mas na realidade isso não acontece ainda. Né? As mulheres ganhavam 20% menos. E quanto maior o cargo, maior a diferença. Se fosse gerente, a diferença chegava a 25%.
tá? Dos salários. E olha que isso aqui, a gente tem outras fontes de dado, tá? Inúmeras outras. A minha dissertação tá aí disponível para vocês e depois da minha dissertação também já vieram vários outros trabalhos com dados atualizados sobre isso. Aqui eu escolhi trazer esse dado específico desse relatório. E ele tem algo também que é interessante e que nos leva à reflexão, que é aqui eu ainda estou falando apenas das maiores empresas que têm mais de 100 funcionários e que eram obrigadas a entregar esse relatório. Então, empresas menores do que isso não entregaram, a gente não tem essa. Aqui isso não está representado, e aqui também não está representada a quantidade de mulheres que exercem trabalhos informais e que, portanto, não contribuem para a geração desses dados. Quando a gente fala, né, de dados do empreendedorismo feminino, as mulheres donas de negócios, aqui tem uma pesquisa do Sebrae de 2019 que traz dados para a gente, elas têm escolaridade maior e ganham menos. 16% mais escolaridade, 22% menos é o que elas ganham do que os homens. Só que aqui você ainda enxerga uma justificativa que faz um pouco mais de sentido, que é, elas também trabalham menos do que os homens, 18% a menos. Só que elas não trabalham menos do que os homens. Elas podem, eventualmente, aqui dedicar menos horas aos negócios do que os homens. Mas as mulheres ainda gastam 21,6%, 21,6 horas a mais do que os homens na semana. Desculpa, 11,6 horas a mais. As mulheres gastam 21,6 horas e os homens declaram gastar 10 horas semanais com trabalho doméstico não remunerado. E aqui, se a gente for ainda fazer uma estratificação desses dados, a mulher negra, em comparação com o homem branco, a disparidade de horas gastas com trabalho doméstico fica ainda maior. E a reflexão que a gente tem que fazer com isso aqui, e que eu já trago, é a seguinte: se uma mulher gasta muito mais tempo do seu dia cuidando das crianças, cuidando da casa, mantendo aquele lar, um lar habitável e organizado, enquanto os homens em geral se ocupam menos disso, quanto tempo e energia de fato ela vai ter disponível para competir em pé de igualdade no mercado de trabalho? Né? Tanto é que essa desigualdade, inclusive, ela se acentua muito quando a mulher se torna mãe, porque aí, na maternidade, é que o bicho pega. Veja, até a maternidade, a gente tem uma. É muito comum encontrar situações, especialmente de mulheres brancas como eu, dizendo que nunca enfrentaram nenhuma situação de machismo no trabalho. Não. Lá onde eu trabalho é tudo igual, nunca tive essa questão. Assim, e eu trabalho muito. Eu trabalho 12, 14 horas por dia, etc. É muito comum isso acontecer. É muito comum também acontecer de mulheres já em condições econômicas muito mais favorecidas, mesmo sendo mães, encontrarem formas, arranjos que as permitem ainda assim se dedicar um pouco melhor ao trabalho, porque tem condições de contratar funcionárias, que na sua maioria são mulheres negras. Mas, mesmo para essa mãe que tenha condições de delegar, ela está exercendo com muito mais impacto o trabalho doméstico, ainda que seja de organizar, de gerir aquela casa, aquele lar, aquele filho, aquela situação. E ela enfrenta situações no mercado de trabalho que coloca ela, sim, em desvantagem. Existe um outro dado que diz que 48% das mulheres ficam desempregadas um ano depois de se tornarem mães, que é mais ou menos o período que coincide ali com o fim da estabilidade após a gravidez. Por que que essas informações elas são importantes? Eu tenho aqui, gente, deixa eu só fazer também uma parte. Eu tenho uma apresentação aqui super completa e aprofundada, então eventualmente eu vou pular alguns slides em função do tempo, porque à medida que, sei lá, eu vou falando alguma coisa que às vezes eu me aprofundo mais num tema e sinto necessidade de pular outras coisas, mas depois eu compartilho com vocês, tá? Essa apresentação. Por que que falar de trabalho doméstico é tão importante? Peraí que eu estou passando para frente sem querer.
E o que que isso tem a ver com tributação, né? Ora, se eu estou falando de gasto relevante do tempo com uma atividade que não é remunerada, eu estou falando de uma movimentação muito menor da economia, do capital, e também, de alguma forma, isso vai sofrer impacto da tributação. E aqui, especificamente, já tratando da renda, mas vocês sabem, já devem ter ouvido falar, da história de tributação sobre itens de uso exclusivamente feminino, e do tanto também que a tributação regressiva do consumo impacta de forma negativa as desigualdades entre homens e mulheres. Aqui eu vou passar rapidinho para vocês, só para mostrar que ao longo do tempo, nem sempre o trabalho doméstico foi desvalorizado. Houve fases da história da humanidade em que o trabalho doméstico, sim, realizado por mulheres, não era algo considerado desvalorizado, né? O que trouxe essa desvalorização muito grande do trabalho feminino foi a Revolução Industrial. Por quê? Houve a necessidade de fazer uma separação entre ambiente doméstico e ambiente extra-lar, ambiente público e ambiente privado. Isso foi fazendo com que o que acontece no ambiente privado fosse menos importante, menos valorizado. É a vida pública que tem valor, que tem importância. E quem está na vida pública? Quem é que foi ocupando o espaço da vida pública? Os homens. E homens brancos, óbvio, né? Aqui eu nem vou começar a falar da história de escravização do povo negro no Brasil, mas porque é importante o tempo todo a gente olhar com essa lente, né? Porque afinal de contas não existe só um homem branco, não existe só uma mulher branca, a gente tem que lembrar sempre da interseccionalidade que todos esses marcadores trazem, mas o fato é que a Revolução Industrial fez com que as mulheres, de um modo geral, ficassem responsáveis por esse trabalho doméstico passasse a ser menos importante porque ele está dentro de casa. E o que que é privado? É o trabalho reprodutivo também. Então, ter filhos, cuidar dos filhos e cuidar da casa foi sendo algo menos importante. Ao mesmo tempo, as mulheres também tiveram que ir para o mercado de trabalho, porque o capitalismo, a evolução do capitalismo, essa nova etapa do capitalismo, demandava mais força de trabalho. E isso aqui foi algo que ajudou, né, fez com que é, a gente chegasse hoje nessa realidade de dupla, tripla jornada, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho por uma demanda do capitalismo, por dois motivos. A gente precisava de força de trabalho para movimentar a industrialização e a precarização cada vez maior dos salários dos homens nas fábricas demandava que as mulheres também fossem para a rua para poder ajudar na renda de casa. E com essa história, a gente tem também a criação de uma ideia que até hoje existe e é muito presente, de que a renda feminina é secundária. Ainda que a mulher ganhe mais, é muito comum você ver as mulheres tendo que abrir mão do seu próprio trabalho, da sua própria carreira, por exemplo, para cuidar de um familiar adoecido ou de um filho. Tudo isso que eu estou dizendo, aqui eu não vou me ater tanto a dados, mas tudo isso que eu estou dizendo tem fundamento em pesquisas, né? Nas crises, as mulheres são as mais afetadas, no sentido de que elas absorvem o cuidado das pessoas durante a crise. Pandemia está aí para isso, para nos provar isso. Existem vários dados que demonstram que na pandemia a gente teve um atraso aí de mais de 30 anos no atingimento de igualdade salarial entre homens e mulheres, porque muitas mulheres se viram sem trabalho, porque também os trabalhos majoritariamente ocupados por mulheres foram os mais afetados pela pandemia, que eram os trabalhos ali, trabalho doméstico, trabalhos de atendimento, venda. Vocês já repararam que a aeromoça é tudo mulher? Atendente, camareira, todos esses trabalhos que envolvem cuidado, eles são predominantemente ocupados por mulheres. Por quê?
Porque existe um estigma mesmo, social e cultural, de que as mulheres são naturalmente talentosas para o cuidado, para o atendimento. É só olhar em volta no dia a dia, é muito comum você ver essa situação. Às vezes você está numa reunião, como advogada, coordenadora dos trabalhos técnicos, e é para você que pedem para passar um cafezinho ou para agendar a reunião. Ah, agenda aí, por favor. Esses dias eu estava conversando com uma colega, ela estava numa reunião, ela era a única mulher, a advogada estava dando suporte ao cliente e a outra parte ali da reunião pediu para ela agendar a próxima reunião e ela não tinha sequer as informações de contato de todo mundo. Por quê? Porque é algo muito naturalizado, né? Do feminino ser esse responsável por por esse trabalho de cuidado, né? Por esse trabalho doméstico. E quando a gente acrescenta o recorte racial, a gente tem um paradoxo que justifica, inclusive, hoje em dia, as mulheres negras estarem na base da pirâmide da desigualdade, e tem, inclusive, não sei se vocês já viram um discurso muito famoso de uma mulher ex-escravizada norte-americana, que é a Sojourner Truth, que ela fala, né? E eu não sou uma mulher, inclusive lembrei, vou até pegar aqui, nesse mesmo congresso em que a gente se encontrou, né, professor Clécio, você teve a oportunidade, não sei se você já conhecia a professora Maria Angélica, e ela tem um livro maravilhoso, que é a tese de doutorado dela, que é E Eu Não Sou Uma Jurista, né? Ela narra coisas absurdas nesse livro aqui, de racismo sofrido na, na docência, né? Ao longo da vivência dela enquanto mulher negra dentro do ensino jurídico. Então, enquanto a mulher branca, por exemplo, no movimento sufragista, que é uma das origens, o movimento sufragista é uma das origens da discussão de tributação e gênero, porque mulheres abastadas, né, ricas dos Estados Unidos, é, decidiram fazer uma espécie de revolução e de resistência, dizendo que se eu não posso votar, eu não vou pagar imposto. Então, no taxation without representation, né? Foi um movimento que surgiu no século, enfim, 19 ou 20, né? Na fase mesmo do movimento sufragista feminista, mas enquanto essas mulheres estavam brigando para votar, as mulheres negras estavam puxando carroça junto com os homens escravizados. E a gente não pode ignorar esse aspecto dentro dessa discussão, né? Vocês vão ver que o meu trabalho, a minha dissertação, inicialmente, não foi algo que se aprofundou na questão racial. Eu espero conseguir levar isso para o doutorado. Minha dissertação eu defendi em 2020, em março de 20. Enfim, já estou até deixando passar tempo demais, mas eu estou construindo as minhas bases também para eu conseguir estudar isso, né, do meu lugar de fala, a partir do meu lugar, né. Existe um movimento de remuneração das tarefas domésticas, só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas remunerar o trabalho doméstico não necessariamente vai ser a melhor solução, porque isso pode acabar reforçando alguns estigmas, reforçando um papel social, um mito social de que apenas a mulher de fato cabe o cuidado doméstico. E cabe tanto que agora a gente vai começar a pagar a mulher para isso. Então, é aquela história, né? Eu trago uma das soluções apresentadas, mas já trago também uma resposta para esse problema, como uma reflexão cuidadosa que precisa ser feita, tá? Uma das razões para isso tudo acontecer é a divisão sexual do trabalho, que eu já comecei a contar mais ou menos para vocês, que é essa clivagem que foi rolando principalmente ali na Revolução Industrial, que é como as mulheres sendo responsáveis pelo trabalho reprodutivo e privado, e os homens pelo trabalho produtivo e público, ou seja, fora de casa, né? Público no sentido de ser fora de casa. E aí, o trabalho que gera valor social e econômico é o trabalhar fora.
né? É por isso que a gente tem aquela situação, né, de muitas mães donas de casa se sentirem constantemente desvalorizadas, inúteis até. Ai, por quê? Porque não gera renda, né? Não contribui. E, gente, a gente pode até achar, eu não sei, talvez aqui a gente esteja numa bolha em que as pessoas têm um olhar diferenciado para isso, mas eu estava outro dia num evento em que eu conversei com um cara e ele não teve nenhum pudor de me dizer que achava um absurdo ele ter que dividir 50% dos bens. Ele achava errada a lei civil que dizia que tem que dividir 50% dos bens lá na divisão, na comunhão parcial de bens, sendo que ele trabalhou para construir o patrimônio e a mulher dele nunca contribuiu com nenhum real nisso. Com toda tranquilidade, sem nenhum, assim, com uma naturalidade muito grande. E aí, quando você vai perguntar um pouco mais, tá, mas o que que essa mulher faz? Ah, ela fica em casa. Mas você tem filhos? Tem. Quem é que busca na escola? Ela. Quem é que dá comida? Ela. Quem é que cuida da empregada? Porque eu não estava falando com uma pessoa com pouco favorecimento econômico, né? Ela que cuida da empregada, ela que contrata. Inclusive, eu tenho que comprar para ela as bolsas de marca que ela gosta de ter. Quer dizer, eu dou tudo para ela, eu dou bolsa de marca, eu dou roupa de marca, e eu ainda tenho que dividir meu patrimônio com ela. Ou seja, é algo ainda muito comum de não perceber que esse cara que vai para o mercado de trabalho e consegue ganhar dinheiro suficiente para encher a mulher dele de bolsa de marca, ele só consegue fazer isso porque ele tem uma mulher em casa dando garantias de que aquele outro lado da vida dele vai estar muito bem organizado, muito bem estruturado, né, para que ele consiga fazer isso. Eu vou pular um pouco essa parte da profissionalização do trabalho de care, que é uma outra coisa também muito importante que vem acontecendo. Trabalho emocional, já falei para vocês. E aí, nisso, já vamos começar a entrar. Deixa eu contar só mais um exemplo também de uma situação que pode até parecer feminista, mas que precisa ser olhada com muito cuidado. Mais ou menos parecido com essa questão da remuneração do trabalho doméstico, né? Em São Paulo, existe um benefício dado para funcionários públicos, né, do Estado, que é o fornecimento de creche para funcionárias públicas que são mães. Ou seja, mulheres servidoras públicas que têm filho têm acesso à creche gratuita de qualidade, fornecida ali, né, pelo Estado, mas só mulheres. Se for um homem funcionário público que tenha filho, ele não tem acesso ao benefício, a não ser que ele seja viúvo ou se ele for separado e ele tiver a guarda. Então, para o cara fazer jus a esse benefício, ele tem que ser viúvo ou então ele tem que ser separado com a guarda. Quer dizer, não pode ter uma mulher na casa dele para cuidar dos filhos. Se ele não tiver uma mulher na casa dele para cuidar dos filhos, aí ele pode usar. Óbvio que isso, aí a uma primeira vista você pode pensar que é uma lei feminista, porque, poxa, são de fato as mulheres que exercem mais esse trabalho e, portanto, elas é que precisam dessa ajuda. Só que não. Isso faz com que a gente continue naturalizando que a única responsável pelo cuidado dos filhos é a mulher, né? Outra coisa interessante é que você vê alguns homens ajuizam mandados de segurança para ter direito a esse benefício e ganham, porque é uma situação de desigualdade injustificável, né? Mas a maioria não está discutindo. Você acha pouquíssimas decisões judiciais que discutem esse absurdo, porque as pessoas não percebem isso. O que tem hoje de discussão? A idade da criança para fazer jus à creche diminuiu de 7 para 4 anos, o limite.
Então, as mães servidoras públicas têm ido para o judiciário para poder manter ali, olha, eu quero deixar meu filho na creche até os 7 anos. Mas poucos homens funcionários públicos questionam isso, tá? Então, enfim, não é que eu estou dizendo também que as mulheres não têm que ser mãe e que eu quero obrigar os pais a fazerem o trabalho doméstico. Bom, eu, na verdade, queria, se pudesse, eu queria sim. Mas, enfim, a gente só vai ter igualdade de gênero quando a gente tiver igualdade na divisão sexual do trabalho. Porque não é possível ter as mesmas chances no mercado de trabalho se as mulheres gastam 2, 3 vezes mais tempo do que os homens cuidando dos filhos e da casa, tá? Eu voltei aqui para a tela, gente, tá tranquilo? Isabelle, eu não sei se para todos, mas caiu a apresentação, tá só a Aqui, tela né? É porque a sua tela compartilhada aí. tá bom. Precisa voltar à Voltar, apresentação. Isso. tá bom. Vê se você consegue. Mas vocês estão acompanhando? Tá tudo Agora voltou, tranquilo? agora voltou. Voltou. Beleza. Para o pessoal, assim, eu vou entrar agora na parte da tributação, mas tá fazendo sentido para vocês a relação que isso pode ter, que essa desigualdade pode ter com a incidência tributária? Está sim. Tá de Está boa, sim. né? Então tá. Então vamos lá. É, eu vou focar aqui com vocês, como eu disse, no imposto de renda da pessoa física, tá? Antes disso, eu quero só fazer umas menções gerais, né, à questão da tributação e gênero e raça relacionada à tributação do consumo, né? O que a gente mais vê de discussão é o tanto que a regressividade tributária impacta negativamente nessa desigualdade, porque além das mulheres e das mulheres negras terem que enfrentar toda essa realidade social, no final das contas, elas são as pessoas que mais estão suportando o peso da carga tributária no Brasil. Justamente porque o fato da gente ter a tributação altamente concentrada sobre o consumo faz com que essas pessoas arquem com o maior peso da tributação, né? Porque elas consomem toda a sua renda em itens de necessidade básica, né? Higiene, alimentação, etc. Tem a dissertação da Lu, o livro da Lu, da Luísa Machado. Ela faz um estudo bem interessante, inclusive, sobre os hábitos de consumo, comparando hábitos de consumo de homens brancos com de mulheres negras. Mulheres negras, aliás, vocês devem ter visto, semana passada saiu. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem um percentual maior de lares chefiados por mulheres do que por homens. Antes a gente tinha um dado aproximado ali de quase 50%, mas agora virou, né? A gente tem mais mulheres chefiando família do que homens. E mulheres consomem mais gás de cozinha, transporte público, roupa infantil, alimentação, itens de higiene, fralda, né? Aluguel. E quando você vai analisar os hábitos mais predominantes de consumo de homens brancos, a gente fala de aquisição de veículos, né, financiamento de veículo próprio, financiamento de imóvel, gasolina, né, combustível, plano de saúde. Então, os próprios hábitos de consumo mostram o quanto a tributação pesa de maneira mais contundente mesmo sobre as mulheres, especialmente as mulheres negras. Então, isso é um viés de possibilidade de discussão, tá? O outro viés de possibilidade de discussão é sobre itens de consumo exclusivamente feminino, que certamente vocês já viram também, né? Absorvente íntimo no Brasil, absorvente íntimo e outros itens para contenção da menstruação tem uma tributação alta, mais alta, por exemplo, do que camisinha. Ah, mas claro que camisinha é importante, sim. Não estou dizendo que tem que tributar mais a camisinha, estou dizendo que tem que tributar menos o absorvente íntimo, né? Uma quantidade muito grande de meninas deixa de ir para a escola no período menstrual porque não tem com o que conter menstruação. E aqui também costuma surgir uma discussão muito presente, encabeçada pela Rita Della Féria, de que conceder benefícios tributários para produtos não seria algo eficiente,
porque não garante que as empresas vão repassar no preço o benefício fiscal, né? E esse é um argumento realmente importante, mas eu acho que ele não pode ser motivo para não se discutir a tributação ou a redução da tributação dos itens de consumo. Tanto é que foi uma vitória, inclusive, do nosso grupo de estudos. A gente conseguiu fazer constar da Constituição, na reforma tributária, a obrigação de fazer a revisão dos itens, dos benefícios fiscais a cada 5 anos, com a perspectiva de gênero. E agora a gente está apresentando emendas, né, no projeto de lei complementar no Senado, e também para regulamentação, de mecanismos de fiscalização que levem em conta, inclusive, o repasse das empresas no preço das reduções, né? Na reforma tributária, a gente, no texto que foi da Câmara para o Senado, a gente passou, né, um valor de uma tributação com alíquota zero nos itens de consumo, né, de absorventes e contenção de menstruação. Dito isso, não é esse o foco de aprofundamento do meu estudo, e sim o imposto de renda da pessoa física, tá? Por que que eu escolhi o imposto de renda da pessoa física? Porque ele é o tributo é, mais pessoal de todos. É através da tributação da pessoa física que a gente consegue extrair de maneira mais direta o impacto da tributação sobre as desigualdades, né? O princípio da pessoalidade no imposto de renda faz com que a gente precise levar em conta essas características individuais. O fato de ser mulher, mãe, a tributação dessa mulher que é mãe de 3 filhos, por exemplo, não pode ser igual à tributação de um homem solteiro. Em que sentido? E aqui entra também uma reflexão específica do imposto de renda que a gente não pode confundir. O próprio princípio da pessoalidade já faz com que a gente trabalhe justiça fiscal de gênero e de raça na própria fiscalidade do tributo. Porque é o princípio da pessoalidade que faz com que a gente tribute a renda líquida, que é de fato aquilo que sobra após as deduções das despesas essenciais para a manutenção da fonte de renda. O simples fato de me ser permitido deduzir despesas com dependentes vai fazer com que a tributação pelo imposto de renda dessa mulher solo, mãe solo, com 3 filhos, seja menor do que a tributação de um homem solteiro, que tem eventualmente a mesma renda. Percebem como que isso, eu nem estou entrando em benefício fiscal. No imposto de renda, eu promovo justiça fiscal pela própria fiscalidade do tributo. Por isso que é tão importante haver dedução de despesas, e é isso que faz com que a gente tenha o atendimento do princípio da pessoalidade no imposto de renda. É possível discutir o alcance dessas deduções? Sem dúvida nenhuma. A gente está desenvolvendo agora, inclusive lá no grupo de pesquisa da FGV, por exemplo, não deveria haver limitação no gasto com saúde? Afinal de contas, as pessoas mais ricas, elas gastam, às vezes, valores exorbitantes, sei lá, de internação num Albert Einstein com acesso a privilégios luxuosos numa internação hospitalar. Isso será que é de fato despesa básica de saúde? Ou é quase que hotel, enfim, né? Mas além disso, eu tenho essa discussão para mais, ou seja, deveria limitar a dedução com saúde para promover mais igualdade? Até porque, se eu estou falando de imposto de renda, outra coisa importante, e que inclusive me gerava muita angústia na época da minha pesquisa, se eu estou falando de imposto de renda, eu já não estou falando da maior parte da população brasileira, que não paga imposto de renda, né? Então, aqui tem esse outro aspecto que me deixava muito triste, muito incomodada, assim, mas depois eu desencanei porque não quer dizer que não precise ser algo, não quer dizer que seja algo que não mereça ser estudado, né? Pelo contrário, a gente precisa estudar sim. Mas, enfim, eu posso também discutir, por exemplo, que a dedução que a gente tem hoje para dependentes é muito pequena.
A limitação para dedução com gastos com educação é muito pequena, não corresponde à realidade. Ou seja, eu tenho várias discussões possíveis dentro da nossa realidade específica do imposto de renda no Brasil. Mas uma coisa é certa: o imposto de renda, bem aplicado, por si só, é capaz de exercer justiça tributária de gênero e raça. Tá? E aqui, aí falando também, né, óbvio, de respeitar o mínimo existencial e a obediência do princípio da capacidade, tanto objetiva quanto subjetiva, né? Que é a permissão dessa dedução com os gastos familiares, etc., que faz com que a gente, de fato, tribute a renda líquida, tá? Aqui é um exemplo, até eu já falei, já dei esse exemplo para vocês, né? Uma mulher solteira e um homem casado, ela com filhos, enfim, a situação familiar vai fazer com que a tributação desse homem, dessa mulher, seja diferente. Isso por si só já vai trazer, né, a igualdade. E aqui, falando das origens da renda, é onde a gente hoje em dia tem mais possibilidade de discussão da aplicação da igualdade de gênero e raça na tributação, né? Pela renda. Por quê? Historicamente, o trabalho assalariado é a principal fonte de arrecadação do imposto de renda da pessoa física. As rendas do capital, então, falando de investimentos em geral, investimento VGBL, PGBL, previdência privada, fundos de capital, fundos de investimento, ações, lucros e dividendos, além de alguns investimentos terem tributação menor, tem aquela tributação regressiva, né? Quanto mais tempo de investimento, menor é a alíquota. Eu tenho no Brasil essa situação de nenhum real de tributo pago na pessoa física para lucros e dividendos. Isso aqui é algo que gera bastante polêmica. Eu vou entrar um pouquinho nisso aqui daqui a pouco também. Mas só para vocês terem uma noção, da diferença, primeiro, de alíquotas, né? A gente tem uma progressividade maior na renda do trabalho, que vai até 27,5%. Na renda do capital, que é regressiva no tempo, diminui de 22,5% para 15% acima de 10 anos. E lucros e dividendos isentos. Existe um estudo, gente, do MAD, da USP, que hoje nos comprova o seguinte: primeiro, antes disso, a gente só tinha, quando eu fiz a minha dissertação, a gente só tinha acesso aos grandes números da Receita Federal, e mesmo assim, numa declaração que era estratificada somente por gênero, entre homens e mulheres, né? Não tem dado de raça nos grandes números da Receita Federal. 34% dos rendimentos isentos em 2019 era relativo a lucros e dividendos. E quando você vai entrar um pouco mais nesses dados dos lucros, dividendos, tá? Desse pedaço, 11% vem do rendimento de sócios, ou seja, retirada de lucros das micro e pequenas empresas. Então, é uma parte menor ainda, tá? A hora que você vai olhar para isso com o olhar de gênero, 70% desses valores dos rendimentos isentos está na declaração dos homens e não na declaração das mulheres. Então, ou seja, a gente tem mais homens ocupando as posições de sócios, de donos de empresa e de investidores na bolsa de valores. Então, são os homens que têm mais acesso às rendas que são mais favorecidas. Na tributação do rendimento, do lucro dos dividendos, a gente ainda tem a discussão assim: mas a tributação da pessoa jurídica é muito alta, é 34%. As pessoas ficam falando que o Brasil é o único país no mundo que hoje é o Brasil, a Letônia e a Estônia, ou a Lituânia e Estônia, algo assim, que não tributa lucros e dividendos, mas não se olha também o tanto que as empresas lá fora são menos tributadas. É óbvio. Para você instituir aqui uma tributação de lucros e dividendos, você tem que diminuir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Claro que isso vai acontecer. Só que tributar a renda do capital talvez resolva uma distorção no sentido de que, por exemplo, hoje em dia,
Eu já tô aqui falando algumas coisas que não estão nem batendo mais com a apresentação, tá, gente? Porque eu tô preocupado com o tempo para a gente conseguir, eu conseguir abranger mais situações e a gente poder discutir, tá? Mas, bom, tem um estudo do MAD, da USP, que conseguiu fazer essa análise da tributação dos dividendos por raça também. E ela trouxe um dado impressionante. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Depois eu vou falar rapidinho para vocês da decisão da pensão alimentícia, tá? Da questão da estrutura familiar. Mas eu queria trazer. É isso daqui. Olha só. Os rendimentos, né? Quem é que recebe rendimentos de lucros dividendos? Os rendimentos de lucros dividendos por homens brancos representam 80% da renda desses homens brancos. A alíquota média sobre esses dividendos, essas pessoas que recebem dividendos, levando em conta que elas não só recebem lucros dividendos, é de 1,6%, gente. Isso é um dado assustador. No final das contas, essas pessoas, quanto mais ricas elas vão ficando, mais a renda delas vem do capital e, portanto, de tributação favorecida. E a alíquota efetiva chega a 1,6% nos últimos estratos de renda, enquanto a alíquota média das pessoas assalariadas fica em 17%. Falando de alíquota efetiva, para quem, se eventualmente alguém não compreende o sistema da tributação progressiva, né? Mas a tributação progressiva no imposto de renda, ela funciona por faixas. Então, a primeira faixa, ela tem a isenção, a segunda faixa tem ali 7,5% de tributação, depois 15%, depois 27,5%. Pelo fato da tributação ser feita de maneira progressiva, né? A primeira ela não vai ter tributação, a segunda faixa vai ser tributada por aquela alíquota específica e só aquilo que está a partir da faixa seguinte que vai ser tributado naquela próxima alíquota. Isso faz com que a alíquota efetiva não seja nunca 27,5%. Entenderam? Porque eu tributo por faixas. E é muito surreal você ver a alíquota efetiva dos maiores rendimentos ser de apenas 1,6%, enquanto a alíquota efetiva dos rendimentos do trabalho é de 17%. E a gente ainda tem, eu não sei se eu trouxe esse dado aqui, não trouxe. Tem o dado do MAD USP, gente, depois eu posso mandar para vocês, que conseguiu identificar que nos estratos maiores de renda, da renda das pessoas, ou seja, quem ganha acima de 25 mil reais, os homens negros, a maior parte da renda deles vem do trabalho. Mesmo esses homens negros que estão no extrato das pessoas. E veja, eu não estou falando nem dos milionários e bilionários, eu estou falando de quem ganha acima de 25 mil reais por mês. A maior parte da renda dessas pessoas negras, homens principalmente, mas mulheres também, tá nessa faixa, a maior parte da renda vem do salário. Enquanto que os homens brancos que estão nessa última faixa de renda, né, dos considerados ali mais ricos, os 10% mais ricos, a maior parte da renda deles vem de lucros e dividendos. Então, a gente consegue, com esse estudo do MAD-USP, identificar uma desigualdade não só de gênero, mas de raça também na tributação da renda nesses estratos aí das pessoas mais consideradas, né, dos 10% mais ricos. Bom, para a gente caminhar para o final e partir para as discussões, o outro ponto que eu quero mostrar para vocês da tributação da renda e da desigualdade é aquela famosa questão da pensão alimentícia. Eu não posso deixar de passar por ela, apesar dela já ter sido resolvida, né? Mas é preciso que vocês tenham esse conhecimento, né? Até 2021, a gente tinha a seguinte situação. Por que que isso era tão problemático em termos de desigualdade de gênero, tá? Primeiro, né, as deduções de pensão, olhando para as declarações de imposto de renda das pessoas físicas, de verdade, né, dados reais,
Olha isso aqui, gente, dos 15,29 bilhões de reais deduzidos como pensão alimentícia, 14,95 bilhões estavam nas declarações dos homens. Só isso aqui já era suficiente para eu te dizer que os homens são as pessoas que deduzem pensão alimentícia, tá? E aqui eu vou aproveitar para explicar para vocês o conceito de vieses implícitos e explícitos de desigualdade na legislação tributária. Além disso, além desse dado aqui das deduções da pensão nos grandes números, 65% dos divórcios em 2018 a guarda das crianças ficava com a mulher. Isso quer dizer que os outros 35% ficavam com os homens? Não. Menos de 5% ficavam com os homens. O restante aí, ou era guarda compartilhada, ou eram outros arranjos. E aí, da onde que vinha, então, essa desigualdade de gênero na pensão alimentícia? Primeiro, a lei nunca falou que a mulher ia pagar mais imposto que o homem. Ou seja, eu não tinha um viés, uma desigualdade, uma discriminação explícita de gênero na legislação. Ela era implícita. Como? O que é uma discriminação implícita de gênero? É quando a forma como a tributação impacta o arranjo social faz com que mulheres ou paguem mais tributo ou se vejam numa situação de desvantagem econômica. Nesse caso, a gente podia afirmar tranquilamente que as mulheres pagavam mais imposto do que os homens, porque os homens, ou seja, quem não fica com a guarda dos filhos, tinha o direito de fazer a dedução integral do gasto na base de cálculo do imposto e, portanto, essa renda não era tributada. Isso é um incentivo, isso veio numa legislação de 1995, se eu não me engano, para incentivar os homens a pagar a pensão. Porque antes disso, a gente tinha uma dificuldade muito grande disso acontecer, e aí você incentiva através de benefício fiscal no imposto de renda. Isso é um benefício fiscal, é um incentivo fiscal, tá? Por outro lado, quem recebia a pensão tinha que considerar essa pensão como renda tributável. E aí, muitas vezes, isso se somava à renda da mãe, que era a maioria, né, das pessoas que ficavam com a guarda dos filhos, e aí fazia com que a tributação fosse para uma faixa seguinte e aumentasse consideravelmente, mesmo podendo fazer a dedução da despesa com o dependente. Existia até a alternativa da mulher fazer a declaração separada do filho. Às vezes a pensão é menos do que o limite de isenção, a pensão é menos de R$ 2.000, declara separado, que aí a declaração, aquela renda não vai ser tributada? Não. Mas aí a mulher perde o direito de fazer a dedução das despesas, porque aquele filho não vai estar mais como dependente na declaração dela. Ela teria separado, ou seja, além de ficar com toda a carga de cuidado cotidiano com o filho, a mulher também ficava com a carga de planejamento tributário. Tanto que quem descobriu isso, quem resolveu essa questão, quem levou isso para o STF, foi o IBDFAM, foi o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Por quê? Isso começou a ser percebido pelos advogados de família na hora de fazer os divórcios. Os advogados das mulheres começaram a incluir nos acordos de separação, de divórcio, o valor da tributação, para tentar, eventualmente, influenciar no valor da pensão, fazendo uma conta meio que, olha, eu vou ter que pagar um imposto, então você tem que pagar um pouco mais aí para a gente poder dividir essa conta, enfim. Mas o planejamento tributário ainda ficou com a mulher. Isso foi em junho de 22, eu falei 21 antes, né, mas foi em 2022, foi julgado inconstitucional pelo STF. Esse foi o segundo julgamento no Brasil que teve argumento de desigualdade de gênero na tributação. Tá? O primeiro foi a não incidência de contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. Depois, se vocês tiverem interesse, procurem isso. E aí, o segundo foi essa
decisão que julgou inconstitucional a incidência sobre as pensões alimentícias. Então, e esse foi um julgamento interessante, porque a partir dele, o STF não modulou efeitos. Então, desde 2022, as mulheres não precisam mais pagar imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida, ela continua declarando, mas vai declarar aquilo na parte de rendas não tributadas, né? E quem pagou imposto ali antes disso conseguiu recuperar os últimos 5 anos até aquela data ali sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, fez isso administrativamente diretamente lá na Receita Federal, tá? Outros dados interessantes que eu quero trazer para vocês, que eu acho impactantes também, assim, que é uma desigualdade patrimonial, tá? Isso aqui na declaração de 2018, a gente tinha 8 bilhões de reais de patrimônio declarados nas declarações individuais, sendo que quase 70% do patrimônio estava na declaração dos homens. Então, assim, as mulheres têm menos bens, né? Tem menos, e aqui é patrimônio, veículo, imóvel, bens e direitos, né? Ações também. Então, a gente, analisando a declaração de imposto de renda, a gente consegue identificar também o impacto, né? Dessa tributação da renda sobre essa desigualdade entre homens e mulheres. Falando da declaração conjunta, tá, gente? Também rapidinho. Isso foi uma discussão que durante muitos anos, não no Brasil, em cortes internacionais, era problemática, porque nos países europeus e Estados Unidos, a declaração do imposto de renda era obrigatoriamente conjunta em lares heterossexuais, né? E quem entregava era o homem, e as mulheres meio que começaram também uma revolução aí, não querendo entregar seus dados financeiros para os maridos, e aí eles se viram numa situação delicada, porque tinha que declarar o imposto de renda, não tinha as informações das mulheres, foram para o judiciário e perderam, mas além de perderem, o impacto dessas decisões internacionais foi no sentido de demonstrar que a tributação e a forma de entrega da declaração tem que ser neutra, deveria ser neutra. Ou seja, não é porque é casado que obrigatoriamente tem que entregar a declaração conjunta. A autonomia feminina deve existir, inclusive no direito tributário. E por isso que, às vezes, não é só quem é mais. Enfim, 2014, eu acho, teve um movimento aí no Brasil inteiro do pessoal fazendo passeata, protestos nas ruas por causa do aumento da passagem de ônibus. E aí falava-se, não é só pelos 20 centavos. Aqui também não é só pelos 20 centavos. Não é só para pagar menos imposto, gente. Tributação da renda, análise de tributação da renda e desigualdade de gênero, ela é muitas vezes também sobre autonomia, sobre ser sujeito do direito tributário. E pode parecer muito antigo, mas não é tão antigo assim. Na Argentina, até menos de 10 anos atrás, existia uma norma patrimonial do imposto de renda que provocava uma desigualdade explícita de gênero que não ocasionava maior pagamento de tributo pelas mulheres. Existia uma regra no imposto de renda argentino em que, se um casal casado ali com a comunhão parcial de bens deles, né, tivesse um imóvel e esse imóvel gerasse renda de aluguel, essa renda obrigatoriamente deveria ser declarada na declaração do homem, se eles fizessem declaração separada. Por quê? Sabe Deus por quê? Isso é bom para a mulher no sentido de pagar menos imposto, porque aquela renda que pertence aos dois vai ser tributada só na declaração do homem? Legal. Até porque, lembrando, se eu estou falando de núcleo familiar, eu vou estar falando sempre também de planejamento tributário familiar, né? Só que as questões de gênero não estão sempre subjacentes ali. Mas nesse caso da lei argentina, eu tinha um problema de ordem patrimonial. Por quê? Numa eventual separação, se eu tivesse litígio sobre a propriedade daquele bem, as mulheres teriam mais dificuldade de comprovar que elas também eram donas daquele imóvel. Afinal, a vida inteira ele foi declarado na declaração do imposto de renda dos homens.
Então, esse caso da Argentina é só para dar para vocês um exemplo de como nem sempre é sobre pagar menos imposto. Discutir tributação e gênero e tributação e raça não é sobre pagar menos imposto. Não é. Quando eu participei da banca, né, para entrar no mestrado na PUC, teve um professor que me falou que minha pesquisa era constitucionalmente inviável no campo tributário, porque não existe tratamento tributário privilegiado para mulheres. Eu achei que eu não ia passar. Não sei como que eu passei. Mentira, eu devo ter passado porque o projeto devia estar bom, né? Mas assim, ele me disse isso. Porque até pouco tempo atrás, e talvez ainda hoje, há quem acredite que discutir tributação e gênero é conseguir tributação privilegiada para mulher só por ser mulher, para pessoa negra só por ser pessoa negra, sem se aprofundar em em todos os pontos que estão envolvidos nessa discussão. Né? Que, primeiro, as mulheres e as mulheres negras já são quem paga mais imposto no Brasil, primeiramente. Então, se for falar aí de igualdade, tem sim que reduzir. E, por exemplo, o cashback é uma alternativa muito interessante e importante sobre isso. Mas, além disso, não é só sobre pagar menos imposto. É sobre ser mais um instrumento de busca dessa tão sonhada igualdade aí que a gente, né, enfim, talvez utopicamente persegue. Quem sabe um dia a gente chegue lá, né? E a gente sabe também que o tributário, o direito tributário, a tributação não é a panaceia de todos os males. Nós não vamos resolver os males do mundo com o direito tributário, com a tributação da renda, com a tributação do consumo. Políticas públicas podem ter mais efetividade do que a tributação em si, a gente sabe disso. Às vezes, fornecer creches de qualidade para mulheres de baixa renda terem segurança de com quem deixar os filhos para poder ir para o mercado pode ser mais eficiente do que uma redução tributária? Sim. É possível que essa seja uma resposta. Eu digo possível porque a gente precisa levar isso para pesquisas científicas mais aprofundadas. Mas não é por isso que a gente pode se furtar também de discutir a importância do tributário sobre as desigualdades de gênero e raça. Obrigada, gente. Hoje não fui tão cheia de piadinha igual o dia que você me viu, né, professor? Não, isso foi excelente, excelente. Tanto daquela vez quanto desta, com muito conteúdo, com muita informação. Meus parabéns, parabéns mesmo, de verdade, Isabelle, pela Obrigada, sua professor. apresentação. É, muito boa, muito consistente. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu já conhecia a Isabelle e eu tenho a impressão, acho que todo mundo aqui gostou do que ouviu, do que assistiu. E eu acredito, Isabelle, eu acho que a gente tem muita afinidade, né, na forma como enxergamos tributação. Eu também sou um entusiasta da pessoalidade na tributação, especialmente no imposto de renda, né? E não é por acaso, até porque isso a Constituição estabelece, né? Está lá na Constituição Federal, tanto no artigo 153, quando trata do imposto sobre a renda, quanto também numa norma genérica, que é o princípio da capacidade contributiva, e de todos os impostos, ou talvez até de todos os tributos, o imposto de renda talvez seja aquele, ou certamente é o que mais simboliza a capacidade contributiva, né? Então, Uhum. também sou entusiasta da pessoalidade na tributação e acho que tem que se trabalhar para isso. A sua palestra envolve os aspectos tributários, tratou também dos aspectos de desigualdade de gênero e de raça, atrelou as duas formas de desigualdade, acho que com muita sabedoria, com muita competência, e é isso mesmo, né? Quando se olha a sociedade brasileira, se vê que, majoritariamente, as mulheres são as que têm menos renda. Mulher é o grupo no Brasil mais pobre. E entre as mulheres, a mulher preta é mais pobre ainda, né? Eu uso muito como referência, não sei se vocês já tiveram essa percepção, pelo menos aqui em Brasília, o ponto de ônibus.
O ponto de ônibus, na hora em que as pessoas estão indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa, perceba isso. Ponto de ônibus tem mais mulheres, menos homens. E se fizer o recorte racial, tem mais mulheres negras no ponto de ônibus, né? O homem, em geral, se desloca de carro ou de outras formas, né? A mulher que se desloca mais no transporte coletivo, geralmente precário no Brasil. Então, tem vários lances de desigualdade de gênero e que precisam ser bem observados. E a tributação pode ser um instrumento para que se consiga promover um pouco mais, né, de igualdade de gênero, se querendo ou se esforçando para se ter uma tributação mais pessoal nesse segmento, né? E nós vamos abrir para um debate, Isabel, mas eu quero aproveitar, já que eu estou com a palavra, para começar esse debate, né? E querer explorar um pouco mais de você esse aspecto, né? Como é que você vê isso, né? Essa questão da pessoalidade da tributação, porque, embora isso seja algo desejável, talvez mais do que desejável, seja algo necessário em termos de tributação sobre a renda, se procurar enxergar as diferenças, né? Não se pratica isso, né? Não se pratica. E quando você vê quando você vê a norma constitucional, vou me referir aí ao princípio da capacidade contributiva. A primeira parte fala lá, né? Sempre que possível, os impostos serão pessoais e graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes, né? Primeira parte. Aí a segunda parte diz assim, põe a vírgula lá e diz, sendo facultado ao poder público, né, respeitados os direitos individuais, né, adotar medidas que procurem tornar mais pessoal, né, a tributação. E Uhum. eu queria te ouvir nesse sentido, né? Como é que você analisa isso, né? Talvez a pessoalidade devesse estar mais na norma tributária, quando ela é concebida, né? Ou a pessoalidade poderia ser tratada num nível de aplicação, de execução da norma tributária, por meio de medidas fiscalizatórias, né? Como é que você analisa essa questão com foco aí na questão de gênero? Não sei se o que que te passa pela cabeça, ou se estava no radar das suas pesquisas, analisar essa questão. Tava um pouco. Eu até acho, professor, que isso que você perguntou a- tem a ver com uma pergunta que a Monique mandou aqui no Ah, eu não chat. vi. Eu Ah, acho que não eu vou vi. até. Então Olha já só que aproveita, interessante. responde as É, duas. ela disse: me parece que não deveria existir isenção ampla e restrita para qualquer bem ou serviço. Deveria haver apenas isenção personalíssima. Apesar disso, sinto que é um disparate falar contra isenção em itens de higiene menstrual, por exemplo, em razão do tamanho da conquista. Também me parece um absurdo falar contra isenção em medicamentos e em cesta básica, por exemplo, já que são essenciais. Tá, então, primeiro, eu acho, e dentro do que estava na minha pesquisa da dissertação, me parece que a aplicação do princípio da pessoalidade, ele precisa estar no âmbito da legislação. Eu acredito que a gente não pode contar só com a aplicação da legislação, né? Eu preciso ter a previsão clara do que vai me gerar direito à dedução, por exemplo, do imposto de renda, né? As limitações ou a ausência de limitações. Eu acho que não é algo que a gente pode deixar para aplicação na ponta, né, na simples execução. E aí, por isso que eu acho que isso casa com a pergunta da Monique, porque eu também não acho que dá para ter só isenção personalíssima. Que eu acho que ela está falando num sentido de que assim, eu vou lá, mostro que eu tenho os requisitos específicos ali de um benefício X e aí consigo a isenção. Eu acho que não dá para a gente trabalhar com essa forma, né, de aplicação do princípio da pessoalidade, embora eu acho até que seja algo bonito e seria o ideal, porque, por exemplo,
sobre a isenção de absorvente. Eu tenho uma colega queridíssima que é favorável à discussão da igualdade na tributação, etc., mas ela acha completamente absurdo ter alíquota zero sobre absorventes e itens de menstruação, porque ela, que é rica, tem dinheiro para comprar absorvente, então ela não deveria ter o benefício. Eu acho esse viés de raciocínio, embora economicamente justificável, e talvez economicamente fizesse mais sentido, portanto, a aplicação do princípio da pessoalidade na execução da norma, embora economicamente seja interessante, eu acho que além da gente não ter estrutura para fazer isso valer num país de tamanho continental como o Brasil, a gente mal tem estrutura para fazer valer as isenções e os benefícios que estão na lei, né? Quiçá isenções personalíssimas. Mas além disso, eu acredito que tem questões que, justamente em função do princípio da pessoalidade, precisam ser respeitadas no âmbito já da legislação. Então, assim, não é porque a mulher tem mais dinheiro que ela tem que pagar imposto sobre absorvente íntimo. Todas as pessoas que fazem uso de um item absolutamente essencial não deveriam pagar tributação alta sobre isso, né? É, o ponto é, na nossa realidade, a partir do momento em que a gente aplica o princípio da pessoalidade, a gente, não só na nossa, né, mas de um modo geral, a gente também produz igualdade tributária. Se eu tivesse uma pessoalidade mais bem aplicada na própria progressividade, por exemplo, a gente teria aí hoje rendas de até R$ 5.000 isentas, o que faria muito mais sentido para identificação da renda líquida, por exemplo, né? Se eu tiro tributação de itens essenciais, embora isso pareça não atender à pessoalidade, na minha humilde opinião, é aí que atende. Porque aí não vai fazer com que a pessoa pague mais tributo por consumir mais bens. Aí sim eu teria uma renda efetivamente tributada. E eu não sei se eu consegui te responder, professor, mas Não, assim, conseguiu, conseguiu sim, conseguiu. Eu entendi entendeu? perfeitamente a sua resposta. É, Isso é um dilema mesmo, né? é, Qual a melhor saída, né? A Monique acho que até faz aqui uma consideração que posso estar enganado, Monique me corrija, que ela entende que é mais eficiente pelo cashback, né? Que seria uma forma de se. Mas aí a sua questão da tributação sobre o consumo, né? A questão é na renda mesmo, né? Porque há diferenças que podem ser consideradas em matéria de tributação sobre a renda da mulher, que não é a que está na faixa abaixo da pobreza, sabe? Na linha da miséria, mas que uhum. tem também esforços pessoais por ser mulher, que são diferentes do homem, e a tributação é a mesma, que é o que você está Uhum. falando, né? Não, Falou e aí, na por sua exemplo, se palestra. você garante, uma das ideias que a gente tem, eu não lembro se eu coloquei isso na minha dissertação, mas enfim, que a coisa já evoluiu tanto que eu nem sei te falar às vezes o que eu trouxe lá no início e o que ainda, o que está rolando hoje. Uma das ideias é, por exemplo, aumentar a possibilidade na dedução de despesas de cuidado. Aumentar, não, criar a possibilidade de dedução mais clara de despesas de cuidado, né? Ah, isso é uma dedução só para mulher? Não, ai. E é engraçado que nessa hora você consegue enxergar direitinho o machismo que existe na mentalidade. Porque quando você quer falar, né, de uma situação é, que não está com a perspectiva de gênero, por exemplo, a pensão alimentícia, o argumento era: ah, mas tem mulher que paga pensão também e deduz tudo. E para o pai e para o homem que recebe pensão, ele também paga imposto de renda sobre isso. Nessa hora, esse argumento vinha. E aí a gente tinha que ficar comprovando que são muito mais mulheres do que homens. Quando você propõe uma dedução de itens de cuidado, a primeira resposta que vem é: uai, mas aí vou dar esse benefício para a mulher. E a minha resposta é: se você Mas é for para a mulher homem, mesmo. primeiro, né? É, Mas é. falando de pessoa, e é tão, por isso que eu acho que eu gosto tanto do imposto de renda, porque é isso, é tanto o atendimento ao princípio da pessoalidade
E utilizando isso, levando isso às últimas consequências, é tão justo que é um benefício, é uma política tributária de fato pensada em função da nossa realidade, em que as mulheres gastam muito mais com cuidado do que os homens, e, portanto, é uma medida de igualdade, mas também o homem que gasta com despesas de cuidado vai poder deduzir. É uma questão, né? É bem interessante isso, porque assim, eu não quero monopolizar, vou abrir a palavra já para o pessoal que está ansioso aí para perguntar, mas só para fechar aqui, porque é o seguinte, veja, se você tem, pegue o caso da despesa com educação. Então, a despesa com educação tem um limitador na lei. Agora, a despesa com educação, parece-me que ela pode ter pesos diferentes em razão do gênero. Como a mulher tudo o que você falou, a questão do cuidado, né, que acaba, na maior parte dos casos, na maioria das vezes, é quem acaba levando a criança na escola e creche, cuida disso, tudo aquilo, depois tem a jornada em casa, aquela coisa toda. Quer dizer, a dedução da despesa com educação pode ser diferente, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, sabe, Isabel? Pode dar Ah, um tá, tratamento de específico. pessoalidade Aham, em relação à questão do gênero, no imposto de renda, ou, nas despesas, na dedução da despesa. Então, a mulher pode deduzir um pouco mais na despesa com educação do que o homem, entendi, sabe? Mas entendi. adotando como critério o gênero, entendeu? Sim, entendi agora, Bom, entendi. mas É, enfim, vou abrir a palavra aqui para o pessoal que quer participar. Eu acho que o Caio é o primeiro levantou inscrito. a mão aí. Isso. Caio, a palavra é sua. Obrigado, professor. Obrigado, doutora Isabelle. Fantástica a sua apresentação. Tem algumas perguntas no chat aqui que estão na minha frente. Então, se a doutora quiser responder primeiro, eu posso ler aqui, e depois eu faço a minha pergunta efetivamente. Tá Primeiro, bom. a Tamires pergunta como fazer parte do seu grupo, que ela tem Tá. super interesse no estudo. Tamires, acompanha o Instagram do grupo, tá? Eu vou pegar o arroba aqui e vou te falar, porque a gente vai abrir. Aliás, me manda uma mensagem. Me manda uma. Eu vou colocar meu telefone aqui, porque eu acho que a gente fez uma abertura agora excepcional. 986829376. Por causa da divulgação do Conitec, a gente está recebendo muita demanda de muita gente querendo entrar no grupo. Então, eu acho que nós vamos fazer uma abertura excepcional agora para entrar. Então, quem quiser, pode me mandar, eu posso demorar. Aí, ó, Cristiane já mandou o Instagram do grupo, mas. Se eu lembrar aqui, gente, peraí, deixa eu já fazer uma coisa, porque tem um e-mail. Não vou lembrar aqui agora, não. Me manda mensagem nesse WhatsApp, porque aí eu vou falar para quem quiser entrar no grupo um endereço de e-mail para vocês mandarem, porque eu tenho quase certeza que a gente abriu uma chamada excepcional agora para participar do grupo, tá? Posso demorar um pouquinho para responder, mas não desistam que eu vou responder. E que bom que você está a fim de entrar, viu, Tamires? É um grupo bem legal, vem que a gente precisa de pesquisador assim. Obrigado, doutor. Deixei aí também o arroba do DDT, que é arroba DDT Pesquisa, para as pessoas seguirem no Arrasou. Instagram. Já A disse. Cleidiane. Oh, legal. Obrigado. A Cleidiane também deixou o arroba do grupo de pesquisa da FGV, arroba tributação e gênero.fgv, e temos o seu número aí também à disposição. Vamos lá. A próxima pergunta do chat é do Rodolfo. Professora Isabelle, boa noite. A sua fala foi perfeita. Concordo com o Rodolfo. Muito obrigado por compartilhar conosco. Um dos trechos da sua aula que me deixou bastante curioso quando disse não é só sobre reduzir tributo. Quais medidas poderiam ser adotadas para além da obrigação principal que possam reduzir as desigualdades? E Rodolfo, tudo bem, né, Rodolfo? Pergunta de US$ 1 milhão, eu acho, né? Mas muito importante. Eu vou te falar, quando eu falo que não é só sobre reduzir tributo, é mais pensando, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei da Argentina, de não levar a obrigação de declarar o patrimônio apenas na declaração do homem, né?
No Brasil, a gente não tem obrigatoriedade, por exemplo, de ser declaração conjunta, ou a gente não tem nenhuma situação brasileira em que mudar a lei, pelo menos não conheço, né, nenhuma situação brasileira em que mudar a legislação ocasionaria mais imposto para a mulher, por exemplo, ou algo que não impactasse no valor de tributo que as mulheres pagam, tá? Mas me veio aqui uma possível política tributária que não implica redução de tributo para a mulher, mas que pode ser interessante e vai ter a ver com o incentivo fiscal dado para pessoa jurídica no imposto de renda, as empresas do lucro real. Tem um projeto de lei do nosso grupo, que está, bom, foi proposto, obviamente, só Deus sabe quando é que vai entrar em votação, mas a deputada Lídice da Mata já apresentou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é dar incentivo fiscal para a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que contratar mulheres, mães solo, chefes de família, tá? Ou seja, e agora não lembro se a gente colocou como requisito que essas mulheres fossem contratadas em cargos de liderança, a gente tem que dar uma lembrada, teria que puxar lá, mas veja, é uma forma de utilizar a tributação para incentivar a igualdade no mercado de trabalho, através de um benefício fiscal da pessoa jurídica, que seria dado de maneira semelhante ao PAT, por exemplo. Né? Já viu o benefício do PAT, dedução em dobro? Hoje não é dedução em dobro mais, mas até 4% do imposto de renda devido para a empresa que fornece alimentação para o trabalhador e tal. É mais ou menos nesse sentido. Então, enfim, como você me perguntou diretamente, né, de medidas para alcançar a igualdade além da obrigação principal, eu, na verdade, consegui pensar numa medida que está relacionada a um incentivo fiscal não das pessoas físicas, mas da pessoa jurídica. Fora isso, não sei se você entendeu, né, o porquê que eu falo que não é só sobre pagar menos tributo. Muito obrigado. Obrigada a você, Rodolfo. Obrigado, doutora. Agora chega a vez da minha pergunta. Primeiro, só um pouco de contexto. Eu sou paraense, a minha primeira universidade foi a UFPA, conheço a doutora Lise também, e estou muito feliz de saber que a UFPA vai estar com o Cone Tag esse ano. Ai, legal. Que E é uma bom. coisa que eu não sabia. Vou atrás e vou participar. A minha pergunta tem como fundamento aquela fala do professor da sua banca, dizendo que a sua pesquisa seria inconstitucional porque a tributação não poderia fazer diferença, mas entre uma e outra pessoa. Isso é é a visão clássica do princípio da neutralidade fiscal, né? Que vigia no direito tributário logo quando esse se originou do direito financeiro e que prega que a tributação não pode agir como uma externalidade positiva ou negativa na definição dos preços, das políticas de mercado. E como a gente observa hoje, toda a sua apresentação foi, na verdade, mostrando que a tributação nunca foi neutra e que ela representa uma externalidade positiva para homens brancos e uma externalidade Perfeito, negativa para mulheres. perfeito. Então, eu sempre vinha conversando com o professor Cléus a respeito dessas isenções mais direcionadas, né, para mulheres, mas eu compreendi o seu ponto, e até, professor, esse é uma questão até para a gente conversar depois, porque pelo que a doutora Isabelle colocou, a gente nem precisaria fazer uma isenção direcionada. A isenção pode, para a legislação, ela pode ter cara de ampla, mas como a gente já observou como é que o mercado se comporta, quem vai ter acesso a ela são as mulheres. Então, o problema do excesso de pessoalidade, que poderia ser uma situação questionável do ponto de vista constitucional, em razão da isonomia, ele, do ponto de vista legal, desaparece. Você vai dar uma isenção para produtos de cuidado, e essa isenção vai ter cara de neutra quando ela for colocada em lei. Só que, na verdade, como a gente sabe que quem gasta com produtos de cuidado são as mulheres, em sua maioria, elas que vão ser, as pessoas que efetivamente são afetadas, que vão ser o efetivo objeto, sem que a gente precise criar uma isenção personalíssima, né?
A mesma coisa com a dedução com gastos de cuidado e educação. Se a gente sabe que a maior parte dos dados de cuidado, de gastos com cuidado e educação são feitos por mulheres, e se a gente faz a política de isenção na legislação com cara de ampla e restrita, a gente vai estar atingindo as mulheres. Então, isso soluciona vários problemas, assim, eu achei genial. Essa parte não chega nem a ser uma pergunta, mas só uma tentativa de contribuir aí com essa compreensão de que isso, a sua palestra ajudou a gente a solucionar uma coisa que Que nós bom. já víamos conversando antes, esse problema da isenção personalíssima. Um trechinho do artigo que eu escrevi para o nosso livro do IDDT, ele não é. Eu nunca pesquisei tributação em gênero, exatamente. Eu sempre pesquisei mais tributação em raça, e em especial pelo lado da pessoa branca, né? Como é que a pessoa branca pode ajudar, tá? A Perfeito. minha Nossa, já quero situação. muito ler seu artigo. Obrigado. Mas um trechinho do grupo, da pesquisa, coloca aqui comparativos entre os dados da pesquisa de orçamento familiar, a POF, de 2017-2018, que o subgrupo das mulheres se apropria só de 37,004% da riqueza de consumo brasileira, enquanto o subgrupo masculino fica com o restante. Então, quando se fala em gastar com o consumo, as mulheres gastam muito menos, e agora tem mais esse dado que a doutora trouxe hoje, que quando gastam, não gastam com elas, gastam com outros, com filhos, com o próprio marido. Então, isso demonstra o quanto a tributação não é nem nunca foi neutra e, na verdade, representa, sim, externalidade e tem que ser tratado como tal. Perfeito. Essa é a grande diferença. Então, a minha pergunta é justamente essa, para que a doutora elabore um pouco aí sobre trabalhar a tributação, admitir que a tributação não é neutra, admitir Uhum. que ela é uma externalidade e como abordar isso do ponto de vista da legislação sem ferir o princípio da legalidade. Tá. Professor Cléucio, o Marciano, que é meu orientador, inclusive, ele é contra, ele acha um erro a decisão do. Olha, o Marciano, ele foi quem me acolheu no sentido de acreditar na minha pesquisa e me incentivar a falar de tributação em gênero, mas ele é contrário à decisão do STF, porque ele acha que isso ofende o princípio da pessoalidade. Justamente, mas veja que não é alguém que repete esse discurso de que o direito tributário é neutro, mas sim com uma preocupação profunda justamente sobre a questão da isonomia. Seria constitucionalmente justificável eu criar uma dedução de educação maior para mulheres, né? E aí eu continuo achando que seria, porque na verdade eu teria uma correção de uma distorção, justamente nesse ponto que você falou, Caio, que, assim, primeiro, assim, né, já passou da hora da gente admitir que o direito tributário não é neutro. Não é e nunca foi neutro. É, o professor Marciano também tem uma crítica, inclusive, na ciência do direito tributário. Não só o direito tributário não é neutro, quanto a ciência também, isso foi um discurso que foi sendo construído num isolamento da ciência do direito tributário que se afastou, inclusive, das finanças públicas. Né? No início, se você pegar Baleiro e outros autores ali, né, daquela época, antes da Escola Paulista, ali da USP, do Paulo de Barros Carvalho, né, gente? Vamos dar nome aos bois. Mas, enfim, não só o Paulo de Barros. Pelo amor de Deus, quem sou eu para falar mal de Paulo de Barros? Não é nesse sentido. É no sentido da criação de um isolacionismo científico que serve, a gente, né, serve a uma categoria de interesses e que, no final das contas, é mais uma prova de que o direito tributário não é neutro. Então, isso para mim é uma premissa. Eu nem falei porque isso é fato, né? E não sendo neutro o direito tributário, qualquer benefício, qualquer isenção personalíssima que trouxesse, por exemplo, uma dedução de educação maior para mulheres,
não ofenderia ao princípio da isonomia, construindo muito bem a fundamentação com base nisso. Só que eu acho, gente, sinceramente, que a gente tem que ser prático. Você pode escrever um lindo artigo com toda uma fundamentação jurídica, constitucional, até filosófica que vai fundamentar isso, que na prática você não tem espaço. A gente tem também que dialogar com a arena democrática. E é nesse sentido. E aí, ou seja, para mim é meio que usar o sistema contra ele mesmo, né? Porque você pode até cientificamente, teoricamente, construir as bases de benefícios personalíssimos e que isso não ofende o princípio da isonomia, e é interessante, mas em alguma medida, em algumas questões, a gente não precisa nem atravessar ou comprar essa briga. Porque é isso, a gente tem que ser pragmático, né? Uma isenção maior, uma dedução maior de educação só para mulheres, não passaria. Nunca no Congresso Nacional, dificilmente passaria. E ainda iriam comparar com aquela dedução. Vocês já viram? Depois vocês tem um livro muito bom no site da Receita Federal com a história do imposto de renda. Eu tô atualizando, viu, gente? Meu livro, daqui a pouco vai sair, então eu ia falar para vocês comprarem o livro, mas tem a dissertação também, tá? Não precisa comprar. O livro é mais legal porque eu coloco várias coisas, eu escrevo em primeira pessoa, enfim, acrescento outras coisas, mas para dizer que a minha dissertação abordou a história do imposto de renda. Houve um tempo, não sei se vocês já ouviram falar disso, que tentou-se fazer uma isenção para a renda de professores, por ser uma classe que ganha mal, que é muito inferiorizada, etc. Seria um incentivo fiscal. E quais foram os argumentos jurídicos contrários a isso? Isso ofenderia ao princípio da isonomia, porque estaria diferenciando pela origem da renda. Embora a gente soubesse que os professores precisassem eventualmente de incentivo fiscal, sim, porque a situação, né, especialmente professores de escola pública, etc., é triste, é muito triste. Se você apresenta no Congresso um projeto de lei que vai trazer um tipo de benefício como esse, você vai ter que enfrentar níveis de discussão. Gente, você não pode falar a palavra gênero no Congresso. Não pode falar a palavra raça. A gente conseguiu, numa das viradas de projeto, isso na época da emenda Constituição, da emenda 132, a gente conseguiu fazer entrar de um dia para o outro, sabe aquelas discussões que estavam rolando lá? A gente conseguiu que os benefícios seriam analisados do viés de gênero e raça. Aí no dia seguinte surgiram duas falas lá no Congresso Nacional. Uma que é ideologia de gênero, então que isso não poderia passar. E ainda surgiu uma discussão depois sobre raça, porque que não pode, se não tem, não pode falar de ideologia de raça também, que é militância, é mimimi, é blá blá blá. Aí, olha o nível que chegou. Aí um deputado da esquerda quis dizer que a palavra gênero que estava aparecendo ali não era gênero de homem e mulher, era gênero alimentício. E aí me vem um outro deputado e responde: não, vocês estão querendo empurrar em nós a ideologia de gênero. E se gênero é gênero alimentício, a raça que está aqui é o quê? É a raça de quem? Então é raça de boi? Gente, esse é um nível de discussão que a gente enfrenta no Congresso Nacional para falar de gênero e raça. Então, enfim, eu vou já te dar a palavra, Cristiane, mas só para a gente lembrar que eu acho que a gente não pode perder de vista o pragmatismo de tudo isso que a gente está discutindo e construindo. Tem construção teórica, ela é fundamental, ela é muito importante, mas pode ser que num dado momento a gente tenha que abandonar um certo apego, talvez, à teoria e ir para o prático. E depois voltar. É um caminho de vai e volta que a gente faz o tempo inteiro, né? Cris. Boa noite a todos, boa noite, professora. Muito obrigada aí pela palestra Muito maravilhosa. obrigada. Quão rica foi.
Realmente, como eu falei no início, é um privilégio para a gente poder assisti-la. Obrigada. Quando a gente fala em desigualdade de gênero, e vem muito à mente assim, a reflexão, não só a questão da tributação, mas também a questão dos preços dos produtos. Ou seja, se um determinado produto é voltado, o mesmo produto é para o público feminino, ele tem um preço superior que esse mesmo produto se voltado para o mercado masculino, né? Uma bicicleta tem 2 filhos, a bicicleta rosa é mais cara do que a bicicleta azul. Não tem justificativa, né, em termos de utilidade, né, do produto. Aí me veio uma questão que eu gostaria assim, que você dissertasse um pouquinho, né, que você falou na sua palestra, que mecanismos você acha que poderiam ser utilizados para que realmente esse benefício, né, que é dado aí, voltado para essa igualdade de gênero, seja repassado para esse consumidor feminino. Uhum. Né? Se você vislumbra alguma coisa, porque eu, particularmente, acho difícil. É né? difícil. Fiscalização, tá? Olha, a gente está hoje, atualmente, trabalhando em justamente pensar medidas práticas que podem tentar garantir o repasse disso. Primeiro, né? Já foi uma grande conquista a gente levar para a Constituição a obrigatoriedade de que aquela revisão dos benefícios fiscais, a Constituição, a reforma tributária muda tudo com relação a benefício, né? Primeiramente, não tem mais esse tanto de diferimento, isenção, redução de base, de ICMS, tal, não. São só aqueles produtos ou setores previstos na Constituição. E a Constituição previu também a obrigatoriedade de que aqueles benefícios sejam revisados a cada 5 anos. Claro que a gente sabe que a efetividade disso, tem um monte de coisa na Constituição que não tem efetividade, a gente sabe disso, né? Mas o fato é que está na Constituição. E a gente já tem algumas proposições disso no projeto de lei complementar, no PL 68, e certamente isso vai vir também nas leis ordinárias e eventuais regulamentos, inclusive no 108, que vai avaliar o comitê gestor, etc. Quer dizer, quem é que vai fazer essa fiscalização? Quais que são os órgãos? Quem é que são os profissionais técnicos que vão ter que ser chamados para construir essa verificação? Tudo isso a gente está estudando para fazer proposições mesmo, né? Tentando responder a sua pergunta, eu de fato acho que é difícil, concordo plenamente, assim, se o empresário puder absorver lucro, ele vai absorver lucro. O objetivo da empresa é ter lucro, né? Gente, eu tive cliente, o que eu tive de cliente que, na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não queria repassar no preço. Eu recebia consulta se eles eram obrigados a repassar isso no preço. E a minha resposta é: não, mas seu concorrente talvez vai repassar. Que aí você tem que usar a história do concorrente. Então a gente sabe que efetivamente é difícil. O argumento da Rita de la Féria, ele é muito contundente, né? Ele é um argumento real, que não adianta. O Alexandre de Moraes, no julgamento da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre salário e maternidade, ele foi voto contrário, ele foi voto vencido. Ele entendeu que tinha que continuar tributando. Por quê? Porque um dos argumentos, primeiro, né, salário e maternidade não poderia ser tributado pela contribuição previdenciária, porque não é verba trabalhista, não é verba remuneratória, e sim benefício previdenciário, que apesar da empresa pagar o salário, ela é reembolsada pelo INSS, quem arca com aquele custo, com aquele benefício previdenciário é o INSS. Esse é o argumento central. Mas o Barroso trouxe também um argumento de gênero, que é: cobrar INSS sobre salário de maternidade torna mais caro contratar mulher no mercado de trabalho, e isso é verdade. O que o Alexandre de Moraes respondeu para isso? Pois eu quero ver se as mulheres vão realmente ser mais empregadas, se o mercado de trabalho feminino vai, de fato, melhorar com a redução dessa tributação. Pode olhar. Aí ele fala, por exemplo, né, os grandes hospitais que empregam, que têm mão de obra majoritariamente feminina, não vão, a empregabilidade da mulher não vai aumentar porque reduziu a tributação. E ele não está errado também. De fato, ele não está errado.
E aí, para você, então, para tentar finalizar, como que a gente faz? Fiscalização efetiva. Nós estamos pesquisando, existem outros países, né, que têm esses mecanismos de fiscalização, e a gente está pesquisando como que funciona. Dá para fazer, se a gente conseguir, e é o momento é agora. Vai dar certo? Eu também não sou idealista de acreditar que vai dar certo. Não, né? Mas é isso. Ó, se você tem interesse, inclusive, né, de fazer com que isso dê certo, estuda, escrevam artigos, analisem mecanismos de fiscalização, de repasse de benefícios fiscais no preço, para que a população seja atendida. A hora é agora. A gente está ainda na discussão, né? Acompanhe as audiências públicas no Senado, que vão falar de cashback, que vão falar desses mecanismos de fiscalização, não só do PL 68, como do 108 também. Vai dar certo? Não. Na verdade, eu já sei que não. A gente já sabe que não. A gente continua na merda, mas a gente tem que fazer o trabalho que a gente dá conta, para minimamente contribuir para melhorar isso. É isso. Tudo bem, olha, agradeço muitíssimo, Isabelle, não só pela palestra, como também pelas respostas que você deu, acho que muito lúcidas. Essa questão de se trabalhar com esses temas que são mais complexos, né, em todos os sentidos, de uma forma pragmática, eu acho que é uma saída, não é? Mas não resolve, eu acho que é uma saída de meio termo e que coloca mais a sujeira debaixo do tapete, sabe? Eu acho que é Entendi. necessário se fazer o devido enfrentamento. E esse devido enfrentamento, eu acho que passa por uma discussão no banco das academias, como nós temos feito aqui, o IDDT é uma iniciativa nesse sentido, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção que para mim fica muito clara entre tributação sobre o consumo e tributação sobre a renda quando a gente trabalha com esse tema gênero. Na tributação sobre o consumo, me parece que é absolutamente difícil se fazer algum critério de distinção de gênero, porque implica em uma série de outras questões do ponto de vista da verificação. Agora, na tributação sobre a renda, eu creio que é mais fácil. E até como argumento de retórica de convencimento do parlamentar, se você fala assim, olha, eu vou tributar mais, aí tem um certo, pelo menos é o que a gente tem percebido, né? A opinião pública, de uma forma geral, e o Congresso representa essa opinião pública, não aceita muito o discurso de tributar mais. Agora, tributar menos, que implica em deduzir, aumentar a dedução de despesa, isso talvez, do ponto de vista da retórica argumentativa, tenha um pouco mais de aceitação ou de simpatia por parte de uma boa parte dos parlamentares. Claro que para o governo isso não é bom. Você vai falar em aumentar dedução de despesa, seja na educação ou outras áreas, levando em consideração o critério de gênero, isso tem um rebatimento nas contas públicas. Talvez para o governo não seja uma proposta interessante, mas é algo que precisa ser debatido. Eu não vejo nenhum problema de inconstitucionalidade nisso, acho que talvez seja uma questão só de solução pragmática, você estabelecer uma isenção que alcance homens e mulheres, né? Mas não vejo nenhuma afronta à Constituição, o artigo 150, inciso 2º, ele em nenhum momento impede que se dê um tratamento tributário diferente para pessoas que estejam em situação economicamente desigual, que é o caso de mulheres e homens, a não ser que as estatísticas não sejam verdadeiras, me parece que não é o caso, né? São verdadeiras. Então, a gente está trabalhando com tributação sobre a renda, né? Então, eu acho que essa distinção ela é juridicamente possível e aceitável. Não acredito, eu concordo com quase tudo que o Caio fala, eu sempre concordo com ele, mas nesse ponto eu discordo, eu não vejo assim, Caio. Eu acho que se você estabelecer um critério de aumento da despesa com educação para homens e mulheres, levando como um pressuposto, tendo como um pressuposto o fato de que as mulheres se dedicam mais, né, para a tarefa do cuidado e indiretamente ou de uma forma como se fosse um pressuposto, elas já seriam beneficiadas, beneficia o homem também, né? E ele acaba por ter mais renda, ele acaba sendo mais beneficiado e a gente não corrige o problema, né, de desigualdade. Então, eu acho que é uma discussão, precisa isso ser mais aprofundado.
mais debatido. Talvez aí no grupo, Isabelle, fica como sugestão vocês tentarem pensar em saídas, em argumentos na discussão Uhum. aí de gênero, né? E focando na tributação sobre a renda. É uma discussão que o Brasil precisa fazer. Mas eu quero te agradecer imensamente. Por mim, ficaríamos mais tempo aqui debatendo. Nem por mim, né? Porque eu tenho aula daqui a pouco. Mas eu gostaria muito de continuar debatendo, mas acho que já fica o convite para uma próxima rodada, né, de conversa, depois que passar o Coniteg, lá para o ano que vem, a gente se encontrar outra vez. Se você tiver disponibilidade, vai ser Com um prazer, vai certeza. ser uma honra ter você conosco mais uma vez. Eu quero te passar a palavra para você fazer o encerramento. E muitíssimo obrigado, e obrigado a todas e a todos, viu, que participaram. Muitíssimo obrigado, foi excelente hoje. Pois é, gente. Nossa, eu é que tenho que agradecer mesmo. Para mim é uma honra, como eu falei no início, né, professor? Eu poder falar aqui, ter você na plateia, né? E também ter recebido tantas perguntas, esses elogios tão generosos, né? Palestra de altíssimo nível. Vocês ficam me deixando vaidosa, gente. Mas obrigada mesmo pela oportunidade. É sempre, cada vez que eu falo sobre isso, é também uma oportunidade de desenvolver mais as reflexões e aí levar para os estudos, né? Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é revolucionário. Isso que vocês estão fazendo é revolucionário, esse grupo é revolucionário, a gente precisa fazer isso. Discordando, sobre como que a gente vai conseguir levar isso para frente, e aliás, as discordâncias é que constroem também, né? Mas é isso, eu só tenho a agradecer, quero continuar falando disso mais, quero produzir, enfim, vamos continuar estudando, vamos em frente, porque talvez a gente não vai ver muito o resultado da mudança, mas muito do que a gente está vendo hoje é fruto do que pessoas que vieram antes de nós começaram, né? Então, é isso, vamos em frente. Obrigada mesmo por mais uma oportunidade de discussão e pela audição. Parabéns, Isabelle, muitíssimo obrigado. A gente que agradece, viu? E até uma próxima vez. Até. Meus Valeu, caros e minhas gente. caras, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado aí pela presença, pela participação. Caio, obrigado por tudo de novo. E todos vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Valeu, Temos encontro pessoal. agora em novembro, hein? Tchau, tchau, boa Novembro. Fiquem noite. atentos aí no grupo do IDDT. Novembro. Tchau. Tchau, tchau.